Alegria, que é o tema de hoje, na verdade, é o sinônimo da vida hassídica. Desde o Baal Shem Tov, a ideia da alegria estava presente e está presente em todos os momentos da nossa vida. Como o Baal Shem Tov ensinou a grande vantagem de estar feliz. Ou como disseram outros grandes lá para trás, que ser feliz não faz parte da lista das obrigações da nossa Torá. Mas, por outro lado, a alegria é capaz de elevar alguém para um nível mais do que qualquer preceito nosso. Este é o poder da alegria. Nós escolhemos este tema este ano também por motivos óbvios. O país está passando por uma transição delicada. Se Deus quiser, tempos melhores estão chegando. E se Deus quiser, vamos ter muitas alegrias, muita paz, principalmente com saúde para todos, se Deus quiser. Na vida judaica, a alegria que o Hassidismo trouxe é a chave. Os Hassidim, a linha hassídica vindo do Baal Shem Tov, nos ensina como em qualquer situação vamos ver o lado positivo do momento. Em qualquer acontecimento, vejamos o momento feliz que essa situação vai nos trazer ou até já trouxe. E todo mundo com certeza já teve exemplos disto da nossa vida. Alguma coisa chata aconteceu de manhã e à tarde a gente vê que isso foi para o bem. Muita coisa boa saiu daquele momento tão chato, etc. O Baal Shem Tov e o Hassidismo nos ensinam que não basta ser feliz. Nós temos que fazer algo para deixar nosso semelhante feliz também. Alegrar o próximo. E há uma passagem curta do Baal Shem Tov que gostaria de contar a vocês, onde a gente vê isso nitidamente. Essa história curta, nós tivemos um grão rabino lá para trás na Polônia, que toda semana, sábado à noite, terminando o Shabbat, ele pedia que contassem essa história na mesa dele, toda semana. Vamos começar hoje, é bom lembrar essa história. Uma vez, um alfaiate pobre, infeliz, já estava no fundo do poço, não tinha o que fazer na vida dele. Então ele resolveu procurar o Baal Shem Tov, aquele grande mestre. E o Baal Shem Tov disse para ele: olha, vai até a ponte na sua cidadezinha e lá debaixo da ponte você encontrará um tesouro. O homem ficou tão feliz, pegou pazinha, foi até a ponte, começou a cavar e não encontrou nada. Então ele ficou mais abalado ainda, mais triste ainda. Voltando para a sua casinha, no caminho, ele vê um conhecido lá na frente. Era o sapateiro da cidadezinha. Mas ele viu que o sapateiro também estava abalado. Ele perguntou: o que há? O que aconteceu? O sapateiro falou: olha, eu vou lhe contar. Eu estou muito mal em todas as áreas da vida. E eu viajei até esse grande mestre, o Baal Shem Tov. E ele me deu um conselho de ir até a casa de alguém, me deu o endereço, nessa cidadezinha, e procurar debaixo do fogão. E lá há um tesouro.
Mas você acha que vou até a casa desse alguém? O nosso amigo, o alfaiate, ficou arrepiado, porque o endereço era a casa dele. Ele falou, olha, ele não era tão amigo, conhecido. Ele falou, olha, meu, escute, eu também procurei o mestre, e ele também me decepcionou. Me mandou cavar debaixo da nossa ponte, não achei nada. Vamos cada um de nós para casa, o bom Deus mandará a sua bênção. Nosso amigo alfaiate chegou em casa, foi procurar debaixo do fogão e achou o tesouro. A mega sena acumulada, ficou rico de um momento para o outro. O outro, o sapateiro, indo para casa, pensou, olha, eu não tenho nada a fazer de qualquer maneira hoje, não tenho nada a perder, vou dar uma olhada lá na ponte. Ele foi até a ponte, cavou e encontrou. Os dois estão em casa, felizes, ricos, e naquela época não existia os métodos modernos que todo mundo tem no bolso para dar um aviso imediatamente para o outro. E cada um está pensando, meu Deus, eu estou aqui tão bem, e meu colega que me deu a dica está lá na miséria. Então cada um deles na mesma hora pegou uma mala, encheu com joias e pérolas, etc. E cada um deles saiu para ir à casa do outro. No meio do caminho, eles se encontraram. Os dois se abraçaram, perceberam o que aconteceu. E o que se faz agora? Então acharam uma solução típica. Qual é? Você tem um filho, eu tenho uma filha. Vamos casar os dois e entregamos as duas malas para eles. Qual é a mensagem dessa história? Todo mundo tem seu tesouro lá no alto. Mas para abrir o canal certo, você tem que fazer alguém feliz. Pelo fato que cada um deu uma dica de felicidade para o outro, abriram o canal dele. Todo mundo, cada um de nós tem que ter esta mensagem na mente. Quando você deixa alguém feliz, você vai encontrar a chave de chegar no seu tesouro lá no alto. Isto acontece toda hora, a chance de fazer alguém feliz. Hoje em dia é tão fácil mandar uma mensagenzinha para alguém e deixar ele feliz. Nós demos a vocês folhas com 18 dicas. Obviamente 18, porque hoje é dia 18. Nós vamos rapidamente analisar essas dicas e levem para casa, por favor. Mas ainda não, tem uma introdução que vai demorar um pouquinho. E vou contar a vocês 3 historinhas que vão nos ajudar a entrar no assunto de alegria e alegrar. Alegria e alegrar o nosso semelhante. Contam, não sei se as 3 historinhas realmente aconteceram, mas são muito bonitas e cheias de mensagens. Contam que certa vez um menino estava andando na rua, olhando para baixo, como meninos pensam e fazem, quem sabe vou encontrar alguma coisa. E encontrou uma moeda. Ele colocou no bolso e ele resolveu, amanhã também eu vou andar na rua do mesmo jeito. Olhar para as moedinhas. Desculpe, olhar para o chão, talvez encontre mais moedinhas. E ele se acostumou a fazer isto.
E durante 20 anos, ele ficou andando na rua olhando para baixo. O que aconteceu no fim do período? Ele tinha mais ou menos 90 reais no total, 100 reais. Mas ele perdeu os tesouros da vida. Ele perdeu o sol, o céu azul, o céu poluído. Ele perdeu muita coisa. Sorrisos, pássaros. Ganhou 100 reais, muito bem. Muitas vezes na vida, nós também, a gente se foca em coisinhas, em moedinhas, mas a gente está perdendo tesouros, os tesouros da vida. Aliás, falando de moedinhas, me lembrei agora, falando de uma historinha bonita que eu vi uma vez, que não está no papel, então eu vou contar essa também agora. Uma vez uma mãe deu para seu filhinho 2 moedas para levar na escola. Uma moeda, filhinho, você coloca naquela caixa de caridade, sabe? Vai para Deus, para os pobres, etc. A outra moeda, no recreio, você compra um sorvete. E o menino está andando na rua, andando, e brincando com as moedas, jogando as moedas para cima, para baixo. De repente ele estava atravessando a rua, uma moeda caiu, foi direto no esgoto. Ele falou: Deus, me perdoe, a sua moeda foi embora. Por que estou contando essa? Às vezes alguém fala: Deus, a situação é difícil, a crise é grande, eu não posso mais ajudar a minha tia idosa, minha vizinha, etc. Não existe isto. Se você tem bons princípios e bons hábitos, você tem que ajudar todos. Aliás, isso me lembrei de outra coisa agora. Eu falei que o menino estava andando na rua. Esse domingo à tarde eu precisava ir numa outra sinagoga rezar. E eu estava aqui procurando um táxi, ainda não estou na idade do Uber. Eu estava aqui na esquina do Oscar Freire e Melo Alves e não passava um carro. Um táxi, quer dizer. Então, eu desci da calçada e fiquei na própria rua para ver, talvez está vindo desse lado, do outro lado, para não perder. Então 2 moças, bem embrulhadas, assim, uma embalagem assim muito bonita, acabaram de sair da Oscar Freire com as 2 mãos cheias de pacotes, e eles me viram lá, eles vieram e me falaram: podemos ajudar o senhor para atravessar a rua? Eu falei para elas: olha, a barba branca engana, ainda jogo basquete, mas muito obrigado. Então elas falaram, eu não sei quem é, então elas falaram: pelo menos, por favor, suba na calçada. Subi na calçada, passou um carro com uma família conhecida, me levou diretamente para aquela sinagoga. Eu me virei para elas: a vossa torcida ajudou, a vossa oração. Mas é fácil. Por que estou contando essa história? Se você vê alguém que está precisando de alguma palavra, atravessar a rua, subir na calçada, não eu, alguém, então vocês têm que se oferecer. São chances de deixar alguém feliz. Esta é a ideia da mensagem de hoje. Ser alegre e alegrar alguém. A segunda das 3 histórias preparadas. Outro menino pequeno, também, aqui começa a historinha. Ele todo dia, quando ele brincava no quintal da casinha dele, ele olhava para o topo de uma montanha próxima. Ele viu uma casa lá, mas a casa tinha janelas de ouro. Ele ficou assim: como? Finalmente um dia ele resolveu subir e ver aquela casa cujas janelas são de ouro. Ele subiu até lá e obviamente quando ele chegou lá ele viu que era a reflexão do sol, nada mais, nada de ouro. Ele ficou tão triste. Ele começou a andar de baixo, volta para a casa dele. E de repente ele viu a casinha dele à distância.
com janelas de ouro. O sol estava se pondo naquela direção. Então ele aprendeu. Muitas vezes a gente procura o brilho no quintal dos outros, mas na nossa casa tem tanta bênção, tanta coisa boa, tanta ouro, entre aspas, que aproveitemos as joias, os tesouros, as bênçãos que o Altíssimo manda para todos nós. A terceira da historinha, nós vamos entrar nas dicas. A terceira historinha. Um certo vendedor de uma firma não estava tendo muito sucesso. E além de não ter sucesso, ele esquecia as coisas. E um dia, o gerente estava sentado à tarde no escritório, falando com outro vendedor. Ele falou: olha, não seja como o nosso amigo. Ele não traz freguês, esquece tudo, etc. E vou provar isto. Eu falei para ele que na volta do almoço, que ele me traga um café especial que eu gosto, que ele sabe onde comprar. Eu tenho certeza que ele vai esquecer, não vai me trazer aquele café. Estão falando assim? Abriu a porta, entrou aquele vendedor. Ele estava assim sem ar. Ele falou para o gerente: sabe aquele cliente que nós estamos lutando anos com ele? Ele acabou de assinar um contrato comigo de 15 milhões. O gerente falou: e o café? Ah, eu esqueci. Falou o gerente: tá vendo? Eu falei que ele esquece tudo. Na vida, muitas vezes pensamos no cafezinho, esquecemos o contrato. Na vida, a gente não pode focar só no cafezinho esquecido. Temos que ver aquilo que está indo bem, está pipocando positivamente. Esta é a nossa vidinha neste andar. Agora vamos pegar aquela folha e vamos rapidamente ler aquela folha. Eu não vou explicar muito, porque eu acho que dá para entender, a não ser que tenha alguma coisa que precisa explicar melhor. Número 1. Lembra, tem que guardar e levar isso para casa. E se ler todo dia de manhã durante um mês, talvez vamos lembrar algumas das dicas. Talvez. A primeira dica: faça uma breve caminhada. 2. Esforce-se para sorrir. Eu não estou lendo todas as palavras. 3. Coloque uma música, relaxe. 4. Pare por alguns instantes e faça uma lista onde você teve sucesso. É bom ter uma listinha na bolsa dos sucessos nossos. Isso vai nos dar força, ânimo e certeza, já que o bom Deus me ajudou no passado, A, B, C, D, por que não vai me ajudar agora? 5. 10 minutos para arrumar a casa. Não tem que esperar até Pesach para arrumar a casa. Pode fazer isso durante o ano. Alguns minutos, arruma um cantinho, faz bem. Seja voluntária. Recite salmos. Folheie álbuns de fotografias. 9. Asse um bolo gostoso e convide as amigas. 10. Fala com uma criança. As crianças são tão puras, inteligentes e cheias de sabedoria. E eles transmitem isso de uma maneira tão inocente, mas funciona. Tem que perguntar alguma coisa para uma criança. Isso faz um bem enorme. 11. Doe. Faz uma doação anônima. 11, isso foi 11. 12. O orgulho, eu vou ler aqui cada palavra.
O orgulho não vale mais do que uma amizade. Peça desculpas. Muita saúde. Quarta vez. E não faça isso para qualquer uma. Mas Rosita é das fundadoras do Bem Trabalho, desde o primeiro dia. Apesar que não parece, mas... Quando ela chegou, ela estava ainda no jardim da infância. A mamãe trouxe ela para a mãozinha. Nem virtual. Então, 13. Leve biscoitos para alguém. 14. Quando o marido e filhos saem, isso é muito importante, esteja à porta com um sorriso. Do jeito que o marido, os filhinhos, os netos vão sair de casa, se os netos estão passando a noite na sua casa, vocês têm que estar na porta. Isso dá o ânimo para o dia. É muito importante. Aquele momento não é uma coisa para perder. Porque eles vão levar aquele sorriso, aquele abraço, aquele beijo para o dia todo. E todo o resto que aconteceu antes será esquecido. 15. Faça algum trabalho manual. É muito importante. Deus criou o ser humano de tal maneira que o ser humano não é capaz de pensar em duas coisas simultaneamente. Faça uma experiência. Tenta pensar na arca sagrada e no relógio na mesma hora. Impossível. Isso é uma brachá que Deus embutiu na nossa alma, no nosso caráter. Não dá para pensar em duas coisas simultaneamente. Então, se há preocupações na cabeça, é bom pensar em outras coisas ou fazer um trabalho manual. Então a cabeça descansa, e não dá para pensar em duas coisas na mesma hora. Uma vez eu li um livro sobre isto muito interessante. Quando os Estados Unidos entrou em guerra, na guerra de Coreia em 52, antes que todos vocês nasceram. Então, gostou da novela? Muito bem. Os soldados que voltaram da frente estavam muito abalados. Por quê? Porque eles não estavam preparados para esta guerra. Ninguém pensou que vai acabar em guerra aquele momento. Então o que aconteceu? Muitos soldados voltaram, como se fala em português, pirados. Então o que se faz numa hora dessas? Então, os americanos começaram a dar muito trabalho para estes soldados. Mas o trabalho que eles deram era mecânico. Então, não adianta, as mãos trabalharam e a cabeça preocupada. Então, alguém percebeu isto, e o livro explica o que eles deram para eles em seguida. Não trabalhos manuais que não exigem uma concentração. Algo, como eu falo aqui, algum trabalho, você vai descobrir artista dentro de você. A artista tem que ser algo que exige um esforço. Aí você realmente descansa a cuca. Assim realmente você não consegue pensar nos seus pepinos. E você tem um descanso, a cabeça descansa. Antes de dormir, número 16... Antes de dormir, é importante aparar as arestas dentro da família. Porque durante o dia, quando pessoas estão morando, vivendo na mesma casa tantas horas por dia, é impossível que não haja uma fricçãozinha de vez em quando, ou mais do que de vez em quando. Isso é absolutamente normal, até saudável de uma certa maneira. Então, antes de dormir, tem que acertar tudo isto. Por isso é tão sábia a nossa crença
que na oração de Shema antes de dormir, tem uma oração que se chama Shema da cama. Não é que tem que deitar na cama para ler Shema. Shema da cama quer dizer antes de ir para a cama, você tem que falar esse Shema, não na cama. Então lá no primeiro pedacinho consta: eu estou perdoando todos que falharam comigo com ações, com palavras, com dinheiro, etc. Antes de dormir, tem que deixar tudo limpinho, tem que zerar as contas antes de dormir. E com a família não rezando, com a família tem que ir lá, sentar, tomar um chá, dar um abraço, falar. Não rezando, com a família falar. Filhos, marido, esposa, etc. Nós tivemos um grande mestre que vivia na época do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe, dos 200 anos atrás. E esse mestre, antes de dormir, ele pegava uma caneta, que antigamente as canetas eram só de tinta, e escrevia uma listinha das suas falhas do dia. Olha, eu não falei bom dia para o fulano, falei uma palavra dura para o ciclano, etc. Ele não ia dormir até que ele conseguia apagar a listinha com suas próprias lágrimas. Obviamente isso não é uma receita popular que estou propondo, mas só para ter uma ideia como pessoas se esforçaram para deixar tudo em ordem antes de se deitar. E quando a pessoa se deita desta forma, o sono é bem mais tranquilo e ele acorda de manhã zerinho para enfrentar o próximo dia, as próximas batalhas que todos nós enfrentamos diariamente. 17. Elogie com facilidade. Não custa nada dizer: oi, tudo bem? Entrou uma pessoa aqui. Não vou olhar para aquele lado. Eu falei para ela: olha, seu cabelo mudou totalmente desde o ano passado. Ela ficou tão feliz. E não custa nada falar isto, mas não precisa ir tão longe. A pessoa pode deixar alguém feliz com palavras inocentes. Você pode sair do elevador e ver o faxineiro. Os faxineiros adoram quando eu passo perto aqui na rua, porque falam: tenha um bom dia, que seja fácil, nada mais. É tão barato, é tão simples. E faz boa propaganda para o nosso povinho também que está precisando. Número 18. Telefone para os mais próximos toda sexta-feira e deseja um Shabbat Shalom. Isso é tão bom. Tem que ter uma listinha. Mônica sabe que temos uma listinha dessas aqui. Chama-se a lista de sexta-feira. E a gente telefona e falamos 30 segundos com cada pessoa. Mas isso dá para eles a força para levar adiante a semana seguinte. Por favor, levem para casa, leiam essas folhas e vejam a diferença. Nós queremos agradecer todas as voluntárias que trabalharam hoje e antes de hoje. Que bom Deus abençoe todos vocês. Que nós tenhamos paz no mundo, especialmente no Brasil, e mais ainda, especialmente na Terra Santa, onde é a nossa força verdadeira. Israel é o segredo nosso no mundo todo. Graças a Israel, nós andamos de cabeça erguida fora de Israel também.